Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Estamos aqui no Espaço Latinos e vamos começar a nossa conferência. Hoje nós temos o privilégio de receber o autor e jornalista Carlos Marcelo, que escreveu o livro Presos no Paraíso, em português, e em francês traduzido Captif au Paradis. E hoje nós vamos fazer uma pequena conversa, conhecer, falar do livro e saber um pouco mais desse autor. Carlos, eu vou pedir para você se apresentar. Eu gostaria de saber quem é Carlos Marcelo, que você falasse um pouco do seu percurso como jornalista, como autor, outros livros, por favor. Olá, tudo bem? É um prazer conversar com vocês. Infelizmente, não presencialmente, né? Não estarmos aí juntos, como era previsto. Espero que está aí, quem sabe, no ano que vem ou quando der. Mas, assim, fico muito feliz com esse encontro, com esse convite. E me apresento, né, aqui para dizer, você perguntou quem é você, né? Bom, eu vou tentar saber se eu consigo me definir, né, em poucas palavras, mas pelo menos a minha trajetória. Meu nome é Carlos Marcelo, eu sou jornalista de formação, eu nasci em João Pessoa, que é uma capital do Nordeste brasileiro, da região do Nordeste brasileiro. Morei também no Recife, que a Vânia conhece também, e fiz a minha formação na capital do Brasil, em Brasília, na Universidade de Brasília, e trabalho em jornais desde que eu me formei. Trabalhei num jornal chamado Correio Brasiliense e atualmente trabalho em Belo Horizonte, que é uma grande cidade do centro do Brasil, da região sudeste, onde trabalho no jornal Estado de Minas. Essa é a minha carreira, digamos, jornalística. E essa carreira jornalística me levou para a escrita de livros. E eu comecei a minha carreira como escritor de livros escrevendo esta biografia. É a biografia de um roqueiro, de um cantor de uma banda de rock do Brasil, uma da maior banda de rock do Brasil, chamada Legião Urbana, e o nome dele é Renato Russo, o filho da Revolução. Essa é a biografia. Este livro demorou 9 anos para ser feito, foram mais de 100 entrevistas, e ele faz um paralelo entre a história deste cantor, que começou fazendo punk rock, com muita música de protesto, e a ditadura militar brasileira. Então, o nascimento da capital do Brasil, Brasília, em 1960. Renato Russo e Brasília nasceram no mesmo ano, 1960. Então, eu fiz esse paralelo entre as duas trajetórias. Depois deste livro, que é sobre um ídolo da minha adolescência, que é o Renato Russo, dessa banda de rock, Legião Urbana, eu escrevi com um amigo, Rosualdo Rodrigues, a biografia de um gênero musical brasileiro chamado forró. O livro chama-se O Fole Roncou, uma história do forró. Ele é a biografia desse gênero musical tão brasileiro, tão conhecido pela sanfona, por grandes nomes da cultura brasileira, como Luiz Gonzaga, Marinês, Jackson do Pandeiro. Este aqui vocês veem Luiz Gonzaga, que é um dos grandes nomes da música brasileira, e não havia um livro sobre esse gênero musical tão brasileiro e que ultrapassou fronteiras. Hoje nós temos grupos de forró, especialmente na Europa, há muitos grupos de forró, na Argentina, nos Estados Unidos, na França, na Itália, na Espanha, em Portugal, até um grupo de forró na Escócia. Então, assim, foi uma honra muito grande escrever esse livro sobre essas figuras da história do Brasil. Boa parte deles, infelizmente, já morreram. Eles tinham 80 anos quando eu os entrevistei. Então, assim, para fazer um paralelo, seria um pouco parecido com o que o Wim Wenders fez e o Ry Cooder naquele documentário sobre os músicos cubanos, o Buena Vista Social Club, que resgatava a história de grandes músicos de Cuba. Então, foi isso que eu tentei fazer neste livro, Fole Roncou, uma história do forró, até porque
o forró é a música da minha infância, a música do Nordeste brasileiro. É uma música muito típica do Nordeste e que saiu dessa região. É a região mais pobre do Brasil, mas a Vânia certamente há de concordar comigo, é a região mais rica culturalmente, né, do Brasil. E muito característica. Então, podemos falar depois mais sobre o Nordeste, até porque ele é influência decisiva na minha carreira aí como escritor de ficção, que começa com este livro que a Vânia mostrou para vocês, já a edição francesa, chamado Presos no Paraíso, que foi lançado em 2017. É o meu primeiro romance. É um livro ambientado em Fernando de Noronha, que é uma ilha no Nordeste brasileiro, que fica voltada para o Nordeste e voltada para a África também. É uma ilha muito pequena, uma ilha de 26 quilômetros quadrados, e que tem uma população estimada em 5.000 habitantes. Então, daqui a pouco a gente pode até falar um pouco mais sobre Fernando de Noronha. Vamos devagar, Carlos. Isso. E dizer que depois deste livro, a satisfação foi ver a primeira tradução, foi exatamente a tradução francesa da Gallimard, de Captif au Paradis. A tradutora é a Miriam Benarroch, uma professora da Universidade de Sorbonne, e saiu pela coleção do Monde Entier, né, que é uma coleção muito tradicional, vocês sabem melhor do que eu, da Gallimard. E foi uma honra muito grande, então, ter meu livro lançado talvez pela editora mais tradicional do mundo, né, assim, que é a Gallimard, o selo uma das maiores referências da literatura, na história da literatura. Então, essa é a minha trajetória resumida, por enquanto, e estou aberto para novas perguntas. Obrigada, Carlos. Vamos falar mais devagar, estou com medo. Então, segunda pergunta, a gente vai começar falando um pouquinho sobre o livro, e eu queria saber o começo de tudo, né? De onde veio a ideia de escrever esse livro? Por que escrever um romance policial que se situa em Fernando de Noronha? Então, qual é a base da ideia? Bom, Vânia, eu não conhecia Fernando de Noronha, eu só ouvia falar, como boa parte dos brasileiros. É uma ilha de difícil acesso, só se chega lá de avião, com voos uma vez por dia, ou de navio, de barco, numa viagem que demora 3 dias. Fernando de Noronha é do Nordeste brasileiro e me interessava essa parte de ser uma ilha, ou seja, de estar isolada do continente. Eu conheci as histórias de Fernando de Noronha por meio de um familiar. A minha irmã trabalhou na ilha e chegou a morar um tempo lá na ilha de Fernando de Noronha. E ela me contava, toda vez que a gente se encontrava, ela me contava histórias do cotidiano da ilha, de dificuldades, de contradições, de aspectos pouco vistos na divulgação de Fernando de Noronha, que é mais voltada para o turismo, é uma divulgação mais voltada para atrair turistas. Ela me falava, por exemplo, que para se ir a comprar uma geladeira ou um fogão, um grande eletrodoméstico, você tem que esperar 2 a 3 meses para a entrega desse eletrodoméstico, que ele chega de navio. Para ir a um cinema, você tem que pegar um avião e sair e ir para Recife. Porque, e mais, toda vez que chove forte em Fernando de Noronha, e isso acontece com alguma frequência, o aeroporto fecha e a ilha fica completamente isolada. E aí sim, você me pergunta de onde veio a inspiração, a base, vem exatamente desse fato, quando ela me fala que a ilha ficava completamente isolada. Porque hoje nós estamos, e essa reunião, este encontro é um reflexo disso, nós estamos conectados o tempo inteiro. Nós estamos online o tempo inteiro. Eu posso estar aqui na minha casa e falando com vocês que estão do outro lado do oceano, né? E a gente está conversando ao vivo. Isso em Noronha, até bem pouco tempo atrás, nem sempre era possível. Quando chovia, se perdia totalmente as comunicações e o aeroporto fechava.
Então, eles ficavam completamente isolados. E isso me interessou muito. Comecei a pesquisar sobre a história da ilha também, que abrigou um presídio durante muito tempo. Foi uma ilha de muito sofrimento, a ilha de Fernando de Noronha. É um arquipélago cuja principal ilha é exatamente Fernando de Noronha, onde fica a Vila de Nossa Senhora dos Remédios, que é uma cidadezinha. E há várias ilhotas desse arquipélago. Nenhuma delas é habitada. A única ilha habitada é a ilha de Fernando de Noronha. Fica a 1 hora de voo de Recife e de Natal, ou seja, do continente brasileiro. Então, esse foi o ponto de partida para este livro. Conhecer um lugar absoluto que pode ficar absolutamente isolado. Ok, esse isolamento foi o que deu, né, a luz para a primeira parte, para começar o livro. Eu queria saber também como você se preparou para escrever esse livro. Se você tem um método particular, uma metodologia, ou depende do livro. Tem escritores que têm um método próprio, ou depende da inspiração. Como funciona no seu caso? Olha só, Vânia, foi um método diferente do trabalho das biografias, né? No trabalho das biografias do Renato Russo e do Forró, o que eu fiz foi aplicar o que eu aprendi na minha profissão de jornalista e escrever longas reportagens. No caso de Presos no Paraíso, a base jornalística me deu a possibilidade de fazer uma pesquisa mais efetiva. Mas veio o instinto da criação, a fagulha, como você falou, de criar um romance policial ambientado num lugar fechado, no caso, uma ilha. E comecei a pesquisar sobre a história de Fernando de Noronha e me interessava muito o contraste entre um lugar que até 20, 30 anos atrás era selvagem, com pouquíssimas lugares de hospedarias, que durante séculos teve colonização, teve um papel histórico importante, porque foi utilizado como presídio, e também teve uma invasão de holandeses no século XVII, uma invasão de franceses no século XVIII. Em 1736, Fernando de Noronha foi ocupado pelos franceses da Companhia das Índias Orientais. Os franceses ficaram 1 ano em Fernando de Noronha e batizaram a ilha de Ile Delphine. Era o nome da ilha, ficou sendo esse nome durante 1 ano, até que os portugueses retomaram o controle de Fernando de Noronha e expulsaram os franceses de lá. E montaram fortalezas, fortes. E passaram a usar depois esses fortes como presídios. Depois da independência do Brasil, isso foi mantido. Nas mais terríveis ditaduras do Brasil, como, por exemplo, no Estado Novo, os prisioneiros políticos, no século XX, nos anos 40, 1940, eram enviados para Fernando de Noronha e ficavam presos nessas cidadelas. Então, há muitas histórias de sofrimento, há muitas histórias sombrias, e há muitas lendas também em Fernando de Noronha, de assombrações, de fantasmas. Esse universo me encantava também. Então, foi esse ponto de vista, ambientar uma história em um lugar isolado brasileiro, mas fazer desse lugar também um microcosmo do nosso país. Obrigada, Carlos. Tem uma pergunta no chat, perguntam se nessa ilha se fala francês. Se fala francês, algumas pessoas falam francês, mas o idioma é o português, o idioma corrente é o português, mas muitos donos, é preciso explicar que não é possível morar em Fernando de Noronha se você não é da ilha, né? Então, por exemplo, eu não posso chegar e dizer, vou comprar uma casa em Fernando de Noronha, isso não é possível. Só quem mora lá são o que eles chamam de ilhéus, são as pessoas da ilha. Só que eles transformaram as casas deles em pousadas, pequenos hotéis. Essas pousadas, há pessoas que falam outros idiomas, como o francês, como o inglês, como o espanhol. Há muitos brasileiros casados com espanhóis e também o holandês. Lá há uma presença muito grande também de holandeses. Mas o idioma corrente na ilha é o português. Se eu posso acrescentar algo, eu diria o português e o português do Nordeste, né? Isso, fala-se o nordestino. No livro a gente encontra muitas expressões, muitas características assim nordestinas,
E eu gostaria de salientar que a tradução, eu achei excelente tradução, porque é muito difícil traduzir certas coisas, e você sente bem na versão francesa a tradução e esse contexto do nordestês, né? Quando a gente fala da língua do Nordeste, o nordestês ele aparece bem no livro. Mais uma pergunta, Carlos, por favor. A gente fala do livro, da expressão mar de dentro e mar de fora. Você pode desenvolver mais, falar para a gente o que significa essa expressão que é típica da ilha? Sim, eu vou até mostrar para vocês para facilitar. A edição francesa teve um mapa que ficou muito didático e ajuda a visualizar. Aqui, acho que vocês conseguem enxergar. Você tem o mar aqui, o mar de dentro, que na tradução ficou sendo mer intérieur, seria isso? Mer intérieur, é voltado para o continente, voltado para o litoral brasileiro. E o mer extérieur é o mar voltado para a África, voltado para o continente africano. Isso por quê? Porque esse mar exterior, que é o mar de fora, ele é mais bravo, ele é mais agitado, ele tem um efeito maior do vento, da ventania. E o mar interior é de águas mais calmas, inclusive onde fica a Baía de Santo Antônio, que é o único lugar onde os navios conseguem atracar. É o único porto da ilha. Mas o que eu achava mais interessante é que isso, para mim, parecia uma metáfora da próprio estado do ser humano, da condição humana. A gente vive no exterior e no interior ao mesmo tempo, né? Nós vivemos num turbilhão, muitas vezes, interno, nesse nosso mar de dentro, e quanto temos que lidar com a realidade, que é o mar de fora. E eu levei essa ideia para a estrutura narrativa do livro. O livro tem, então, ele é dividido em dois. A estrutura narrativa dele, acho que podemos falar um pouco mais sobre isso, ela é dividida em dois narradores, são duas vozes que se alternam. Nós temos a voz do Tobias, que é um dos protagonistas, que é em primeira pessoa, e nós temos, na terceira pessoa, a narrativa comandada por um morador da ilha, que se chama Nelson, é um delegado que mora na ilha. Então, essas duas narrativas vão se alternando ao longo dos capítulos, e elas se encontram no último capítulo, que é o capítulo 10, onde há o que eu coloco da seguinte forma: então o mar de fora encontrou o mar de dentro. E isso é um reflexo na própria narrativa, porque neste capítulo, e apenas nesse capítulo, que é o maior capítulo do livro, que tem 29 páginas, nós temos o encontro dos dois narradores. Eles vão se alternando e se encontram nesse capítulo. Então, me pareceu, Vânia, que era possível fazer uma simbologia, a partir dessa imagem do mar de fora e do mar de dentro, dos momentos desses dois personagens e deste encontro que ocorre num lugar, aliás, que tem muito a ver com a França. Esse encontro do mar de fora e do mar de dentro ocorre num lugar chamado Ponta da Air France, que é exatamente uma das pontas da ilha onde houve uma base da Air France durante muito tempo, e isso acabou emprestando o nome para este lugar. Então, é um lugar onde os dois mares, digamos assim, se encontram. Carlos, eu vou fazer um pequeno parêntese para explicar um pouco a história, né? Eu vi uma crítica do jornal Le Monde, traduzida em português, que fala, coloca o livro, classifica o livro em diferentes setores, vamos dizer, classifica de várias formas. Fala de relato fantástico, fala de trailer psicológico, fala de romance policial, e eu tive a impressão, quando eu li o livro, que a gente começa a se concentrar no romance policial e depois acaba esquecendo do crime e indo para a vida dos personagens. Então, vamos falar um pouquinho da história, resumindo, mas para quem não leu o livro, não conta o final. Tá bom. Eu gostei muito dessa crítica que você falou do Le Monde, porque eu acho que ela resume um pouco o espírito do livro. Um grande escritor brasileiro chamado Milton Ratum, que teve um livro editado na França com muito sucesso, chamado Dois Irmãos, ele comentou comigo
que não entendia porque muitas vezes as pessoas se referiam ao meu livro como um romance policial, porque para ele era um grande drama. A história desses personagens eram muito dramáticas. E acho que essa crítica do Le Monde foi feliz em identificar esses diversos gêneros que estão no livro. Eu não queria escrever um livro policial tradicional. Eu queria mostrar muito a vida desses personagens. Então, em resumo, sem querer antecipar nada, né, falar da trama, eu diria, Vânia, que o livro trata da história do encontro de duas vidas em momentos diferentes. Um dos protagonistas, como eu falei, chama-se Tobias, é um jovem historiador de 30 e poucos anos, desempregado, pai de uma criança que é convidado pela irmã, que trabalha numa operadora de turismo, a ir a Noronha escrever um guia sobre os lugares históricos da ilha. Mostrar um lado da ilha que não fosse apenas das praias, das atrações turísticas. Então, ele vai a Noronha com essa missão e, quando ele está indo embora, ele tem uma discussão no avião com um militar e essa discussão é muito áspera e acaba que eles quase brigam e o avião tem um problema, não consegue decolar. Então, ele, na hora de ir embora da ilha de Fernando de Noronha, ele não consegue ir e o militar o ameaça de prisão por desacato, por conta dessa briga. E aí é chamado o delegado, que é o segundo protagonista, é o único delegado da ilha, a ilha só tem um posto policial, chamado Nelson, e ele vai apaziguar os ânimos, vai contemporizar, e o resultado é que o aeroporto fica fechado e o Tobias não pode ir embora. Tem que ficar mais algum tempo na ilha. Quando ele fica um pouco mais, acontece um crime na ilha, 2 moradores antigos são encontrados mortos, e ele, que trabalhou também como fotógrafo para fazer a documentação da ilha, dos lados históricos, é chamado pelo delegado ao auxiliar para fazer essa documentação do crime, uma vez que os peritos não podem ir de Recife de avião porque o aeroporto está fechado. E aí sim começa essa história, só que a gente vai e vem no tempo. A gente vai voltando para conhecer a história do Tobias, os 40 dias, mais ou menos, que ele passou na ilha. A gente vai conhecendo isso aos poucos. Em resumo, acho que seria isso. Ok. Então, nós sentimos no livro esse vai e vem, né? É um livro que você tem que ler de forma bem atentiva, porque você não sabe se está no presente, está no passado. Então, depois você vai colando, né? Como quebra-cabeças, vai colando a história dos personagens, dos autores, dos atores da trama. Eu queria agora falar um pouquinho dos personagens femininos. Os personagens principais, a gente já falou, é o Tobias e o Nelson, mas tem aqui 4 personagens femininos que aparecem, que têm capítulos, né, específicos dedicados a essas personagens. E eu gostaria que você falasse um pouquinho da importância dessas personagens na história. Como você falou bem, são capítulos independentes, né? Então, o livro, eu vou falar um pouco disso, mas falando um pouco antes da estrutura narrativa dele. O livro tem um prólogo chamado Passageiro da 19B, que é exatamente este conflito do Tobias com esse militar. E aí o livro é dividido em 2 partes, o Cão Encarnado e o Mar de Fora e o Mar de Dentro. Dentro desses capítulos, há outra subdivisão, que é exatamente o que você destacou, Vânia, que são capítulos com nomes femininos, que contam a história de 4 mulheres que são decisivas na trajetória de um desses personagens, o Tobias. Então, são os capítulos com nomes femininos: Lena, Isa, Dora e Nanda. Então, é como se essas mulheres, elas são mulheres fortes que impulsionam a vida do Tobias. A irmã dele, Isa, é como se ela fosse uma mãe dele, é uma irmã mais velha que cuida dele, são órfãos. A Lena é a dona de uma pousada, gerente de uma pousada, que descobre no Tobias a chance de ter uma pessoa que pode ajudá-la a sair de uma rotina de agressões por conta do marido dela, que é o dono da casa, né? Dora é a filha filha do Tobias e Nanda é a esposa do Tobias. Então, são essas 4 mulheres que são muito fortes e que têm ações decisivas para a trajetória desse personagem, do Tobias. Obrigado, Carlos. Não sei se tem perguntas.
Os personagens do livro estão baseados em personagens verdadeiros ou fictícios? Próxima pergunta. O que tem de verdade e de fictício na história? Olha, Rosário, eu digo o seguinte, tem uma frase, eu acho que é do Faulkner, que ele diz que um escritor se baseia em 3 elementos, num tripé: memória, vivência, memória, observação e imaginação. Né? São os 3 elementos. Então, você me pergunta o que há de real e de fictício. Os lugares, primeiro falando claramente, os lugares de Noronha são absolutamente reais. Todos os lugares identificados, inclusive a ilha é identificada como Noronha. Poderia ser uma ilha misteriosa, uma ilha com outro nome. Não, a ilha é a Fernando de Noronha, com todos os seus lugares. Mas nenhum dos personagens citados no livro são verdadeiros. Agora, é óbvio que um escritor se baseia em alguns desses elementos, ou na memória, ou na observação, ou na imaginação. Então, eu poderia dizer para vocês que eu empresto, por exemplo, as minhas memórias no Nordeste, da minha infância nordestina, para o personagem Nelson. E a Vânia deve ter reconhecido muitas expressões nordestinas que eu usava na minha infância, que eu ouvia, eu coloquei nesse personagem, nas vozes desses personagens. Mas tem uma coisa mais curiosa que eu acabei não falando, Vânia, na primeira vez, no nosso primeiro encontro, que é o seguinte: todas as histórias do livro são absolutamente ficcionais. Mas o prólogo, exatamente o prólogo, ele é baseado numa experiência que eu tive. Eu tive uma discussão muito parecida como a que tem o Tobias com este militar, com uma pessoa que parecia um militar num voo, não era para Fernando de Noronha, num voo de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro. E começou uma discussão muito forte porque esse passageiro do meu lado não queria desligar o celular de nenhuma forma. E até bem pouco tempo atrás, no Brasil, era proibido usar o telefone celular durante os voos. E aí eu comecei com uma discussão com ele e quase foi às vias de fato. Então, o prólogo do livro é muito inspirado, é 90% inspirado numa situação que eu vivi. E eu era o Tobias, no caso. Obrigada, Carlos. Quando a gente lê o livro, a gente encontra. Eu viajei, como eu já falei, eu viajei, eu achei a comida da minha região, eu achei a música da minha região, a forma de pensar, o ritmo da minha região, as expressões, os animais, tem tudo, tudo está lá. Para mim, eu disse, mas como é que ele pode saber de tudo isso? Tem coisa que parece que eu estava lá e vivia. Então, foi uma viagem, de uma certa forma, para recuperar e lembrar de coisas da infância, da adolescência, de Recife, né, que eu vivi, morei até antes de vir até a França. Eu tenho mais uma pergunta que tem relação justamente com o que a gente fala, a experiência vivida, né? Como eu disse, elementos da cultura, a comida, momentos no livro que são bem nordestinos. Por quê? Qual o objetivo ou qual foi a sua ideia ao salientar, ao colocar em evidência essa região? Eu acredito, Vânia, que o Nordeste, na verdade, a frase não é nem minha, a frase é do Tom Jobim, e eu usei essa frase na epígrafe do Forró. Todos acho que aí conhecem Tom Jobim, né? Acho que é um nome conhecido internacionalmente, do autor de Garota de Ipanema e tantos outros livros, e tantos outros discos. E o Tom Jobim falou em 1970 o seguinte: se eu fosse editor, eu ia buscar coisas no Nordeste. As coisas mais geniais do mundo estão lá. Confirmo. Essa frase, que eu também confirmo, essa frase do Tom Jobim eu usei, então, no livro do Forró, e acho que é isso mesmo. Eu acho que o Nordeste, ele é uma terra de muitos contrastes. Então, assim, é tudo à flor da pele, é muito emoção. É um povo muito expansivo e, ao mesmo tempo, um povo que sofre muito também, com a seca, né, com o descaso, com a falta de atenção dos governantes. Por outro lado, nós temos o sertão, que é uma região muito seca, e nós temos um dos maiores litorais do Brasil, uma faixa litorânea com o mar quente, de águas quentes, né? O mar de águas mornas, não é um mar gelado como na região sul ou no oceano da França, que a água, né, é mais fria, é um mar quente, e ele é, ao mesmo tempo, de pessoas mais expansivas, mais receptivas, pessoas que conseguem expressar de uma forma mais cristalina as suas emoções.
Mas eu poderia esquecer tudo isso para dizer que, na verdade, eu precisava contar um pouco da minha história. Então, eu não sei se eu conseguiria contar com tantos detalhes se eu tivesse crescido na região sul, por exemplo. É mais fácil para mim construir personagens com esse universo, porque é como se eles voltassem a conversar comigo, Vânia. Eu tenho essa recordação, e você também, quem viveu no Nordeste também. Então, a gente vai ouvindo esses personagens falando. Até o sotaque, né? É melodioso. Então, a gente consegue identificar muito bem isso. Então, para mim, era muito mais fácil criar esse universo, que, na verdade, era reviver uma parte muito expressiva da minha vida, que foi a da minha infância e da minha adolescência. Muito obrigada. Mais uma pergunta. No livro, você cita alguns autores, né? Autores mais contemporâneos, mas autores também que falavam da ilha. Então, aparece na história duas visões completamente opostas da ilha. Uma primeira na versão de Penalva e uma segunda na versão de Amorim Neto. Fala para a gente quem são essas pessoas, como houve interferência desses autores na escrita do livro? Vânia, eu acredito o seguinte, que eu acho que isso tem ocorrido com os meus livros, assim, e até nos próximos eu devo fazer a mesma coisa. Eu não consigo começar um livro sem fazer muitas leituras, sem partir de outros livros, de outras observações, de outras realidades. Vou dar um exemplo para você. Aqui, hoje eu estou com um livro na mão, Vânia. Anteontem não foi possível, né? Mas hoje você achou? Hoje eu consegui achar. Eu penso em escrever mais livros ambientados em Noronha. Então, eu estou lendo, já li, vou ler de novo, dos Trabalhadores do Mar, do Victor Hugo, que é um livro exatamente sobre esse cotidiano dos trabalhadores do mar. Então, isso aqui me interessa, até não como pesquisa, não como fonte, mas para tentar entrar naquele universo, né? Então, assim, eu sempre parto de outras leituras, além da própria vivência. Então, você me pergunta desses dois autores. Quando eu decidi que iria escrever um livro sobre Fernando de Noronha, eu fui fazer uma pesquisa e encontrei esses dois autores que estiveram em Fernando de Noronha no início do século XX, ou seja, 100 anos atrás. Um deles, Gastão Penalva, escreveu um livro chamado Fora do Mundo, em 1920, ou seja, imagina, ele esteve numa ilha que não tinha nenhum contato praticamente com o continente em 1920. E ele esteve lá, e ao escrever esse livro, ele narrou essa dificuldade de contato. 10 anos depois, esse outro autor que você citou, chamado Amorim Neto, era um jornalista, e foi enviado lá para fazer uma reportagem. E lá ele escreveu, ele visitou a ilha em 1931. Imagina, vão fazer agora 100 anos que ele esteve em Fernando de Noronha. E ele escreveu da seguinte forma, que Fernando de Noronha, para ele, era um arquipélago da dor, do sofrimento e da expiação, da angústia. E aí isso me deu um clique. Falei, opa, esse é o sentimento que eu quero para o meu personagem. Eu não quero o deslumbre com a paisagem. Eu não quero mostrar o lado paradisíaco. E isso talvez é uma das coisas características do livro, do Captif ao Paradis. Não há uma descrição pormenorizada da natureza, porque os meus personagens não estão olhando a natureza com este encantamento. Ou eles estão passando por turbulências internas, como no caso do Tobias, ou já vivem na ilha, já conhecem aquela beleza, que é o caso do Nelson. Então, eu vou usar até respondendo ainda mais, com mais precisão a sua pergunta. Você me pergunta sobre esses dois livros. Eu diria o seguinte, eu vou usar as palavras do Tobias, que cita esses livros na sua pesquisa, que ele faz e que está no livro. Ele fala que usou o relato do Amorim Neto como bússola. As palavras de Amorim Neto seriam os meus mapas. Então é isso, são bússolas, são faróis, que iluminam um caminho que a gente pode traçar. Obrigada. Mais uma pergunta. Agora a gente vai falar de música, porque também no livro encontramos muita música. Tem muito tipo de música. Aparece a bossa nova, aparece o jazz, aparece o forró, o rock de Brasília, o techno, brega, axé e muito mais. Tem outros, não fiz a lista completa. Samba. Qual é a importância da música nessa obra? E na vida do autor, talvez eu possa perguntar, por que falar tanto de música?
porque o autor tem que confessar que ele só não vive sem música. Mais do que literatura, mais até do que o cinema, a música, para mim, é a grande arte. Eu preciso dela para viver. Eu preciso da música, por exemplo, para escrever. Eu sempre escrevo ouvindo música. E é interessante, porque os livros pedem, os personagens pedem tipos de música. Então, o Tobias, por exemplo, é um grande fã de bossa nova, de músicas instrumentais. Então, eu ouvi de maneira obsessiva os discos do Tom Jobim para escrever O Preso no Paraíso. Por isso que eles estão tão presentes a obra do Tom Jobim está tão presente nessa playlist, né? Especialmente os discos Wave e Tide. A música, para mim, vou tentar explicar, mas as palavras jamais serão suficientes para tentar recriar a sensação, Vânia. Mas acho que a música consegue nos levar para um outro lugar. Um lugar não verbalizado. Um lugar que não é o lugar do racional, do cérebro, do pensamento. A música, e pode ser a música erudita dos grandes compositores, como pode ser até uma música techno, ela nos leva para uma outra frequência. E eu acredito que todo escritor tenta o que você definiu muito bem como viagem, ou seja, fazer o leitor viajar para um outro lugar. E acho que a música tem essa capacidade, porque ela também desperta nossas memórias. A música muitas vezes funciona como a Madeleine do Proust, né? Do Em Busca do Tempo Perdido. Ela consegue, quando a gente ouve, na mesma hora a gente lembra que ouviu aquela música quando tinha 10 anos de idade, estava na praia tal, né? A gente tem essa associação com a música nos faz viajar no tempo e no espaço. Então, por isso que meus livros têm tanta música. E por isso que não é à toa que meus 2 projetos de biografias são de música, né? São de artistas musicais, e por isso que Preso no Paraíso também tem tanta música. Apareceu uma pergunta da Rosário, mas eu acabei não lendo. Acho que você puder ler para mim. Igor, pergunta da Rosário. Ela quer saber se você toca algum instrumento, se a música entra realmente no seu cotidiano. Não, Rosário, não toco, e é incrível. Na verdade, eu toco com os ouvidos, né? Eu escuto muita música o tempo inteiro, mas não toco, não me sinto frustrado. Escrevi críticas de música durante muito tempo, como jornalista de cultura, mas acho muito difícil, acho que não há sensação melhor do que assistir, por exemplo, a um concerto de uma orquestra, de uma sinfônica, porque ela permite estar numa sala de concertos, e eu tive essa experiência recentemente, algumas vezes. É como se você visse um navio em funcionamento, sabe? Assim, o maestro é o comandante do navio, todos ali fazendo, só que todos indo para o mesmo lugar. E a gente vai como passageiro nessa viagem, né? Então, acho que a música é capaz de despertar esse tipo de sensação. Bom, outro aspecto que é enfatizado no livro é a questão da religião, né? A gente encontra no livro os gloriosos e também na personagem da Helena a fé, né? A crença em algo que vai ajudá-la a superar as dificuldades. A religião no livro, qual a importância? Por que colocá-la? Aí acho que a gente vai ter que falar um pouco do Brasil para tentar entender, falar um pouco da realidade brasileira. O que aconteceu no nosso país? Nas últimas décadas, o Estado, por diversos motivos, falhou no atendimento ao seu cidadão. Não ofereceu o conforto, a segurança, a saúde, a educação, o alento que deveria ter feito. E muitas vezes este papel foi desempenhado pela igreja. E há um crescimento muito grande no Brasil das chamadas igrejas pentecostais, igrejas de raiz evangélica, que hoje são quase preponderantes em relação à igreja católica, que sempre foi a tradição brasileira. E isso, Vânia, a gente acabou não falando sobre isso, mas acho que é interessante contar para o pessoal que eu não estive em Noronha antes de escrever o livro, né? Eu escrevi o livro sem conhecer Noronha. Eu só fui a Noronha, só fui à ilha quando o livro estava praticamente escrito. E aí sim, esse aspecto me chamou muita atenção. Chamou atenção o fato de que, apesar de Noronha ter um padre, ter uma igreja católica em seus principais lugares, há uma profusão de igrejas evangélicas e que atraem mais fiéis até do que a igreja católica. E isso é um microcosmo, é um reflexo
é uma repetição do que ocorre no Brasil. A igreja evangélica hoje está muito mais presente no cotidiano da maioria parte dos brasileiros do que a igreja católica. Então, há uma certa batalha de almas, pelas almas dos católicos e pelas almas dos evangélicos. E isso eu tentei trazer, antecipando para vocês, em primeira mão, esse deve ser o tema do próximo livro que eu pretendo escrever sobre Fernando de Noronha, com os mesmos personagens. A batalha pela fé. Como é possível brigar pela fé entre católicos e evangélicos. Esse é um tema que já está citado, depois a gente vai falar sobre isso, isso já está citado de alguma forma. Sim, vou respondendo a sua pergunta sobre a Lena. A Lena, então, encontra na religião uma força, a fé, porque ela é tão sofrida pela vida, ela é agredida pelo marido, ela é vítima de violência, ela encontra na fé essa força. E há um outro grupo de evangélicos que eu chamei de glorificados no livro, que tem uma função um pouco intimidadora. Eles não pertencem a uma religião oficial, mas eles têm ações que acabam intimidando os moradores. Então, eu fiz questão de trazer este aspecto para dentro da realidade, para dentro do livro também. Obrigada, Carlos. Eu vou, talvez, abrir para perguntas, ver se as pessoas aqui, quem está no chat, quem está na sala, alguém quer perguntar, saber alguma coisa, alguma curiosidade em relação ao livro? Sim? Pour la question, je parle français. Ça va. Je peux traduire, ou Francis, je peux traduire la question, pas de souci. C'est seulement, est-ce que je peux trouver à Lyon le livre en portugais? A pergunta é se em Lyon pode-se encontrar o livro em português. Eu acho que, não, Carlos, você tem essa informação? O livro em português, não apenas no Kindle, não é apenas no e-book. Em português é possível comprar pela Amazon, por exemplo. Mas eu acho que é possível encontrar essa edição em livrarias de Lyon, a edição em francês, a Captif au Paradis. Alors, eu vou traduire. Non, ça va. Ça va? Avec mes élèves, on a travaillé sur le livre, on a dû acheter online parce que c'est très compliqué, très difficile même de faire amener ici, même dans les librairies spécialisées, et que le portugais, c'est un peu compliqué pour l'instant. Peut-être les prochains. Talvez os próximos, não é, Carlos? De repente poderemos encontrá-los. Vous qui avez lu les deux, est-ce que la traduction rend bien? Ah, parfaitement bien. Y compris le... Parfaitement. J'étais étonnée. Madame Poulet va me dire, parce que c'était ma professeure, on a vu beaucoup de traductions, on a vu des choses, mais j'étais étonnée de la traduction. J'ai même commenté avec l'auteur de pouvoir respecter dans la traduction et garder cet esprit-là du Nord-Est. Oui, vraiment, vraiment. Hein, je trouve que c'est du bon travail. Eu vou falar pouco com o Marcelo, Carlos Marcelo. Eu não li o seu livro porque eu quero justamente encomendar o livro no Brasil, não é? Para ler primeiro, de primeira mão, em português, porque eu acho que, sendo brasileira, eu prefiro. Mas já nessa sua apresentação e com a colaboração da Vânia, que estou muito feliz de encontrá-la nessa entrevista, já me permitiu realmente ter uma noção do seu trabalho e que me parece muito fértil a vários pontos de vista, não somente do ponto de vista assim da narrativa, do romance, mas também do ponto de vista histórico, literário, e também quase como, eu diria, uma metáfora do Brasil, que é esta ilha, né? Porque é uma beleza e realmente eu não, pelo que eu compreendi, infelizmente tem muito problema dentro da ilha e muitos momentos infelizes, como um pouco, infelizmente, o nosso Brasil está atualmente acontecendo. Então, meus parabéns, eu vou realmente comprar o livro em francês para
oferecer aos meus amigos. Olha, adorei o seu comentário, agradeço as palavras, e acho que você acertou em cheio, porque a gente acabou não falando hoje ainda, mas falamos no primeiro encontro, e eu sempre tenho dito isso, que o que me interessava era exatamente mostrar Fernando de Noronha como uma metáfora do Brasil, como uma síntese, na verdade, do Brasil. Como ela é muito pequena, né? Estamos falando de um lugar de 26 quilômetros quadrados, então os problemas brasileiros, assim como as virtudes, elas crescem, elas ganham, se amplificam, ficam muito mais à flor da pele, se destacam. Então, imagina, é um lugar que todo mundo se conhece, né? Então, assim, os problemas, todo mundo fala mal do outro, todo mundo tem dificuldade. Às vezes, eu esqueci de contar isso, às vezes falta água na ilha. Imagina, uma ilha onde falta água. Né? Então, assim, acontecem coisas que é uma beleza problemática. Acho que podemos dizer isso. Isso é exatamente o nosso país também. Nosso país é um país belo e problemático. Infelizmente, nos últimos anos, se tornou ainda mais problemático, né? Com muita desigualdade, mas, ao mesmo tempo, tem a força desse povo, sabe? De um povo que é bonito, de um povo que consegue ir à luta, que consegue fazer coisas belas e coisas tão bonitas como a nossa cultura, sabe? Estamos no espaço latino, né? Então, assim, é importante falar sobre isso também, sobre a cultura dos povos latinos, a cultura brasileira, a cultura nordestina. Então, assim, eu fico muito feliz de você ter levantado este ponto e falar sobre isso num espaço dedicado à cultura latina, um espaço dedicado à preservação das manifestações culturais latinas, que são tão fortes, são tão bonitas, são tão vibrantes, são tão contagiantes, né? Então, assim, o que você fala da metáfora do Brasil é exatamente o que eu tentei destacar no livro. Fernando de Noronha é um lugar belo, mas é um lugar problemático. Em algum momento, um dos personagens até fala assim, esse lugar aqui parece que é o Alcatraz, aquela prisão norte-americana que virou o Havaí. Aí uma pessoa comenta, mas por que você precisa recorrer a dois elementos da cultura norte-americana, dos Estados Unidos, Alcatraz e Havaí, para falar do Brasil, para falar de Noronha, né? Então, esse contraste que a gente tem, muitas vezes, até de dependência das referências muito fortes norte-americanas, por exemplo, a gente também tentou levar para o livro. Mas foi muito bom você falar sobre isso, porque me permitiu falar sobre a vitalidade, a força da cultura latina num espaço dedicado a isso. Obrigada. Eu que agradeço pela pergunta. Outra pergunta? Quelqu'un peut poser des questions? Autre chose? Manu? Não? Não? Eu continuo então, Carlos. Tenho mais uma pergunta. Sim? Eu queria saber em que sentido, porque eu vi comentários e críticas em relação ao livro. O que você pode me dizer disso? Em que sentido Presos no Paraíso é um livro do seu tempo? É um livro do tempo atual? Eu acho que para falar sobre isso, Vânia, a gente tem que falar um pouco sobre o que nós comentamos também no nosso último encontro. O romance fala um pouco sobre o romance policial. E a gente está falando, eu estou falando para um país que tem uma grande tradição de romances policiais, de consumo de romances policiais, e um grande autor, apesar de belga, mas que escreveu em francês, Georges Simenon, né? Tem também uma autora, Fred Vargas, que também escreveu grandes romances policiais. E o romance policial, eu queria falar um pouco sobre isso, ele é um grande fenômeno da literatura no século XX, com nomes como eu citei, Georges Simenon, Agatha Christie, Fred Vargas e outros grandes nomes. Mas no século XXI, especialmente no Brasil, está muito difícil escrever romances policiais. Por quê? Porque a realidade é muito mais cruel, muito mais dura do que a ficção. Então, não é à toa que os romances policiais, a grande safra de romances policiais no século XXI, vem dos países nórdicos, da Escandinávia. Stieg Larsson, escritores da Islândia, da Suécia, da Noruega. Por que isso? Porque esses países têm um controle da criminalidade, especialmente de homicídios. Então, eles têm poucos homicídios. No Brasil, o Brasil é recordista de homicídios no mundo. O Brasil tem 7.000 homicídios.
Então, um homicídio se banalizou. E, na verdade, desde Crime e Castigo, de Dostoiévski, o homicídio ele atormenta ou deveria atormentar o criminoso também. Ele é uma questão existencial, é uma questão de consciência. Ele deveria perturbar a nossa cabeça. É isso que acontece com o Raskolnikov no Crime e Castigo. Mas, infelizmente, não é o que nós vivemos no Brasil. Muita gente está matando por um celular, por R$20, por um pedaço de pão, sabe? Por nada. A morte foi banalizada no meu país. E eu lamento muito isso, porque o romance policial, ele tem essa característica. E eu escrevi até um ensaio, depois eu vou compartilhar o link com a Vânia, esqueci de falar isso na apresentação, chamado Crimes Sem Fronteiras, que é exatamente sobre o romance policial no século XX e no século XXI, de como o romance policial saiu da Inglaterra, da Bélgica, foi para os países nórdicos e chegou em outros países, como Cuba também. Mas o que eu defendo nesse livro é que o romance policial ele sempre parte quase sempre de um homicídio. Por quê? Porque não há gesto mais extremo do que tirar a vida de uma outra pessoa. Esse é o gesto mais extremo que pode ocorrer. E isso, no Brasil, foi banalizado. Isso, infelizmente, no Brasil, acabou sendo banalizado. Então, se por acaso Presos no Paraíso, que fala de um duplo homicídio, tivesse ocorrido, por exemplo, em São Paulo, no Recife, o criminoso poderia ter cometido o crime e fugido, ou simplesmente não ser pego e não tinha livro, não tinha trama, né? Porque, na verdade, gente, eu acredito que a literatura ela espelha a realidade, ela é uma reação à realidade. Então, quando a Vânia me pergunta, e acho que essa pergunta é muito feliz, sobre como o meu livro espelha, conversa com a realidade, eu diria, Vânia, que meu livro é quase que uma reação. Ele é quase como um confronto com essa realidade. É quase como se eu dissesse, uma mensagem quase política nesse sentido. Vamos valorizar a vida de quem morre e de quem mata também, sabe? Vamos dar dignidade ao ser humano. Eu acho que esse é o principal aspecto que eu queria destacar. Mais do que a questão do livro, é que ele é a minha resposta como cidadão ao que eu observo na minha sociedade. Acho que é isso. Falando nisso, eu queria salientar o capítulo, né, que fala da filha, a Dora, que é um capítulo que eu acho muito emocionante, porque no livro a gente encontra o crime, a morte, mas a gente encontra também a vida. E essa homenagem, essa filha, né, que nasce, que é um capítulo, para mim, que me tocou enormemente. Então, tem esse lado, como você diz, vamos homenagear a vida, né? Porque a morte já está tão banalizada, então, exatamente, valorizar um pouco mais a vida. Acho que a Rosário fez um comentário, eu não consegui ler aqui enquanto eu estava falando. Vê se você consegue ler aí. Não tem mais comentário. Rosário fez um comentário dizendo que esse problema da violência não está só no Brasil, mas na América Latina toda, que ela é de México, de origem sim. de México. E sim, exatamente. O México também. A Rosário foi uma observação muito feliz. O México também passa por isso. Mas, assim, na América do Sul, infelizmente, o Brasil, neste momento, passa por um momento mais difícil até do que outros países. Por exemplo, a Colômbia passou por isso com a questão do narcotráfico nos anos 80, anos 90, mas conseguiu uma certa pacificação, né? Não há nenhum país no momento, na América do Sul, com a criminalidade tão alta, com um número de homicídios do que o meu país, do que o país da Vânia. Infelizmente. Então, isso é lamentável e acho que isso mostra uma falta de empatia muito grande também, uma certa indiferença sobre o valor que é o mais supremo que nós podemos ter, que é a vida. Tem uma pergunta? Tem uma pergunta? Não? Ok. Carlos, a gente vai sair um pouquinho do livro e eu queria saber que autores, a gente falou de romance policial, que autores, por exemplo, influenciaram você nessa aprendizagem do romance policial, nas leituras? Que autores? Dá ideias para a gente. Bom, no romance policial, eu não tenho como fugir. A Agatha Christie é uma grande referência. Foi uma escritora que eu li na minha infância, na minha adolescência, eu li dos 10 aos 15 anos. Meu pai tinha a coleção inteira, então eu li toda a história todos os livros da Agatha Christie, especialmente os com o personagem do Hercule Poirot, o detetive da Agatha Christie.
E a Miss Marple também, que é a velhinha que faz investigações por conta própria, né? No romance, esse é o romance policial mais clássico. Eu nunca fui um fã tão grande de Conan Doyle. Eu, na verdade, a minha grande influência, não é porque eu estou falando com franceses, mas Jules Verne, para mim, é uma das maiores influências como autor. Eram os autores que eu mais lia quando eu era criança, era Jules Verne e Agatha Christie, Alexandre Dumas também, foi um autor que eu li muito, mas esses são os clássicos, né, digamos assim. Na adolescência, a gente vai lendo livros mais, né, existencialistas, aí a cabeça começa a doer mais, então a gente vai ler Albert Camus, né, a gente vai ler sobre a peste, né, a gente já lê uns autores mais, até mesmo o Proust, né, Em Busca do Tempo Perdido, aquelas descrições, né, a gente embarca em viagens mais existencialistas. Mas na leitura mais contemporânea, eu gosto muito de autores que conseguem, como eu falei, escrever romances policiais que não são apenas resumidos ao quem matou, a qual é o segredo da história, esse tipo de coisa. E um dos que eu mais destaco é um cubano chamado Leonardo Padura Fuentes, que ganhou o Prêmio Príncipe de Astúrias recentemente, e que mostra muito a ilha de Cuba, a cidade de Havana Vieja, pelos olhares do seu personagem. É isso mesmo, Rosário. Padura é excelente, consegui ler sua observação. E eu tive a grande honra, pena que eu não estou com o livro aqui, mas eu escrevi A Orelha, que é né, aquele texto aqui do lado, né, da nova edição em português do livro do Leonardo Padura. Eu escrevi A Orelha desse livro, chamado Água por Todos os Lados. E olha só que curioso, Vânia, esse livro do Leonardo Padura, Água por Todos os Lados, é porque ele mora em Havana, que é uma grande ilha, né? E essa expressão, Água por Todos os Lados, está no meu livro. 4 ou 5 anos atrás que eu escrevi, porque Noronha é isso também, é água por todos os lados. Então, assim, é um dos autores contemporâneos, talvez seja o autor que eu tenho uma maior afinidade. Gosto muito também de um canadense chamado Dennis Lehane, que também escreveu aquele Sobre Meninos e Lobos, que virou um filme dirigido pelo Clint Eastwood, e gosto muito de alguns autores brasileiros, que não são necessariamente de romances policiais. Mas, enfim, esse é meu, digamos, universo. Uma grande referência, então, é o Leonardo Padura Fuentes. Obrigado, Carlos. Tem uma pergunta? Eu posso fazer? É mais uma observação, porque esta ilha Fernando de Noronha, você falou que era como prisão que foi, há um escritor, inclusive de Recife, que não deveria deixar de ser nomeado, que é o Graciliano Ramos, que também escreveu sobre a ilha, e não sei se aparece esse personagem, esse escritor, Sim, porque simplesmente ele é uma pessoa que foi marcante, não somente no Brasil, mas que nos anos 30, que foi um dos escritores do regionalismo, não é, da época do modernismo, Graciliano Ramos, um dos grandes escritores brasileiros. Eu acho que deveria ser também lembrado. Mas parece até que a gente combinou essa pergunta, né? Porque eu esqueci de falar de Graciliano Ramos e ele está no livro. Ele é citado no livro, a Vânia sabe, porque ela leu o livro, porque na casa da Lena, ela tem uma estante de livros que era impressa para os hóspedes. E o Tobias pega um livro emprestado lá para ler. E o livro é exatamente Memórias do Cárcere, do Graciliano Ramos, que ele escreveu quando ficou preso numa ilha. Mas a ilha que ele ficou preso não foi Fernando de Noronha, foi no Rio de Janeiro, a Ilha Grande. Mas, e para quem lê o livro até o final, não vou dar o spoiler, faz mais sentido, né, Vânia, por que essa leitura, né? Mas, assim, o Graciliano Ramos é um dos meus autores favoritos. Ele é de Alagoas, escreveu um livro maravilhoso chamado Vidas Secas, Angústia, São Bernardo e As Memórias do Cárcere. E foi exatamente o que eu falei na minha intervenção anterior. Eu acho que um escritor se faz também, não só um escritor se faz com outros livros. E a leitura de Memórias do Cárcere, de Graciliano Ramos, que é exatamente sobre a prisão dele, uma prisão política no século XX, foi fundamental para a construção dessa passagem do livro, onde o Tobias pega livros emprestados para ler na pousada da Lena. Obrigada.
Por curiosidade, em Fernando de Noronha houveram alguns presos, né, políticos importantes e conhecidos. Pode citar alguns para a gente, historicamente? Sim, há dois momentos da história de Noronha nos últimos 100 anos que... isso é interessantíssimo. Na pesquisa que eu fiz, primeiro, gente, para vocês terem uma ideia, eles mandavam... os ciganos no Brasil eram considerados bandidos. Todos os ciganos eram considerados bandidos. E no século XVIII, eles simplesmente pegavam todos os ciganos do país e mandavam para Noronha, para isolá-los em Noronha, como sendo uma comunidade proscrita. Assim. Eles faziam isso rotineiramente. No Estado Novo, com Getúlio Vargas, ele mandou para lá o Carlos Marighella, que é o mais conhecido dos guerrilheiros que combateram a ditadura militar e foi assassinado pela ditadura militar. Ele foi preso e escreveu um poema em Fernando de Noronha, ele era escritor também, e esse poema está citado no livro. É uma das descobertas do Tobias, esse personagem historiador. E, mais recentemente, o político muito conhecido, especialmente no Nordeste, Miguel Arraes, que foi governador de Pernambuco, do estado de Pernambuco, também ficou preso em Noronha, e ele até hoje é muito lembrado lá. Eu estive em Noronha e todo mundo lembra que ele ficava preso, ia tomar banho de mar, voltava para a prisão. Então, assim, isso é muito presente no cotidiano de lá. Foi uma prisão política também. É um prisioneiro muito conhecido também, o Miguel Arraes. Eu acho que vai ser a última pergunta e depois vamos passar os agradecimentos. Eu vou sair um pouquinho do livro e eu vou agora perguntar para o jornalista, né? A sua opinião na atualidade, como é ser jornalista na conjuntura atual do Brasil, particularmente? Olha, eu diria que é muito desgastante e, ao mesmo tempo, muito desafiador. Primeiro, porque ser jornalista hoje, no mundo, é um grande desafio. Eu estou há 30 anos na profissão e ninguém me preparou na faculdade para as fake news, que eu teria que enfrentar as famosas notícias falsas, as fake news, essa disseminação que, infelizmente, no Brasil, são muito mais disseminadas do que aí na França, por exemplo, por conta da falta de educação do povo brasileiro, a falta de instrução, a falta de investimento na educação. E então, especialmente por meio de um aplicativo, que é o WhatsApp, há uma proliferação muito grande de fake news e nós, jornalistas, temos que enfrentar isso diariamente, esse confronto. Então, há um certo desrespeito à nossa profissão, há uma certa desqualificação. Por outro lado, o jornalismo nunca foi tão necessário para mostrar os fatos, para mostrar as informações, para mostrar a verdade. Como você me pergunta, nos últimos anos, especialmente nos últimos 2 anos, há muitas agressões à imprensa, que partem muitas vezes até do atual presidente do Brasil e dos que o cercam. Então, o país se tornou, e essas notícias certamente estão chegando para vocês aí, um país se tornou, que era tão conhecido pela sua cultura, né, pela sua música, pelo futebol, né, aí em Lyon, especialmente, tem muitos jogadores brasileiros que fizeram sucesso, fizeram história em Lyon. Juninho Pernambucano, por exemplo, né, que aliás pernambucano, né, Vânia, que nem você, jogador de futebol. Mas, infelizmente, as notícias que têm chegado para vocês aí não são das melhores do nosso país. São de destruição do meio ambiente, né? Destruição da Amazônia, queimadas, Pantanal, santuários ecológicos que não estão sendo protegidos. E muitas agressões políticas, muita intolerância, um clima de falta de empatia muito grande. E aí, nesse momento, se torna ainda mais difícil ser jornalista e acho que é uma das profissões que mais tem sofrido ataques. E é preciso que a sociedade valorize o papel do jornalista neste momento, porque senão nós, na verdade, não temos força para enfrentar o Estado, para enfrentar uma máquina, muitas vezes, de destruição de reputações, uma máquina movida a ódio. O jornalista fica imprensado nesse contexto. Então, é um momento muito desafiador, muito difícil, mas é a nossa missão. Então, também é muito difícil ser médico, ser professor, né? Sabemos que outras profissões também padecem por muitas dificuldades.
Mas já que você me perguntou, na minha profissão, a gente vive um momento muito delicado e espera que isso melhore, que haja uma valorização maior da sociedade do nosso trabalho. Obrigada, Carlos. Me pediram para convencer as pessoas de ler esse livro. Eu vou fazer a minha conclusão final, vou te passar a palavra para você também terminar. Eu diria que esse livro é um livro que, para quem já conhece o Nordeste, como eu, vai sair agradecendo pela viagem. Vai dizer muito obrigado, fui ao Nordeste tranquilamente, gratuito e não tem Covid para me atrapalhar. Durante toda a leitura do livro, eu viajei para o Nordeste, aproveitei do clima, da vida das pessoas, da forma de pensar do brasileiro. Eu achei nesse livro a comida, o sotaque, os palavrões, achei as lendas, a dança, a música, achei a adaptação do brasileiro, o conformismo do brasileiro, achei a luta do brasileiro, a luta cotidiana, as lutas internas, como já falamos, e achei também muita alegria de viver. Então, para mim, é um livro, assim, a descoberta desse ano. Gosto muito de ler, mas foi a descoberta. Para quem não conhece o Nordeste, vão me dizer, e aí? Eu não conheço. Eu acho que é possível conhecer o Nordeste, pelo menos um pouquinho, e ainda sair com um gostinho de quero mais. O que eu posso falar depois disso? Maravilhoso a sua leitura. É daquelas que também vale a pena no ano tão difícil que nós todos estamos vivendo, né? Então, aí vocês de máscara, a gente também aqui, enfrentando negacionistas, né, o tempo todo, que acham que essa doença não causa a destruição que ela causa, especialmente aqui. Então, tem sido um ano muito difícil. Um ano muito difícil para os ficcionistas, para quem escreve ficção, porque a realidade está muito mais assustadora do que a ficção, né? E a gente vive situações que, se a gente coloca no livro, o pessoal diz que é inverossímil, né? Que é o pessoal achar que a Terra é plana, né? Desconfiar, atacar hospitais. Para quem não sabe, durante a Covid, aqui no auge da Covid, os hospitais brasileiros foram invadidos por militantes que diziam que não tinha ninguém lá dentro. Então, os médicos tiveram que enfrentar isso. Situações absolutamente inverossímeis, mas que mostram, infelizmente, essa dificuldade. Então, eu acho, gente, que eu tenho falado que o objetivo no ano de 2020 é sobreviver. Sobreviver a 2020, né? Assim, chegar ao final do ano com saúde física e saúde mental, né? E acho que aí sim, falando com o que você disse, Ivone, talvez o meu livro possa ajudar nessa saúde mental, de levar as pessoas para um outro lugar, levar as pessoas para uma viagem de um país mais bonito, um país mais colorido, um país mais vibrante, um país mais musical, um país mais alegre, um país mais feliz. E acho que estar com vocês hoje nesse ambiente, e eu queria aproveitar agora para agradecer ao Januário pelo convite. Está ali ao fundo, a gente se falou por e-mail algumas vezes. Olá, Januário. E ver vocês aí do outro lado do oceano, vocês estão no mar de fora, eu estou no mar de dentro, né? Dentro de Noronha, na mensagem de Noronha. É um prazer muito grande, é uma das grandes alegrias do ano, e eu espero que eu possa ter o prazer de encontrá-los presencialmente em breve, que a gente possa conversar mais sobre a literatura, sobre a cultura latina, falar mais, até trouxe para vocês dicas de livros que eu também não consegui da outra vez, de autores brasileiros, contemporâneos. Esse chama-se Joca Terron, A Morte e o Meteoro, foi lançado na França recentemente, tem tradução francesa. Ana Paula Maia, Em Terra e Seus Mortos, Paulo Scott, Marrom e Amarelo. São livros que falam muito sobre o país também, sobre o nosso país. E passo esses livros como sugestão para vocês. Mas o mais importante nesse momento é dizer essa felicidade, ver vocês sentadinhos aí, me assistindo, a gente conversando, na verdade, e saber que vocês fizeram a sua opção. Vocês podiam estar em casa, vocês podiam estar fazendo outra atividade, mas não. Vocês se reuniram para ouvir um brasileiro falar sobre literatura e conversar sobre isso, troca de ideias. Eu acho que isso, para mim, é um exercício de empatia, ouvir o outro. E toda vez que a gente ouve o outro, quando a gente volta para a gente mesmo, a gente já é uma outra pessoa. A gente cresce como pessoa. Então, eu queria muito agradecer a vocês por essa chance, pela essa oportunidade, pela
pelo convite e pelas palavras da Vânia, que vou guardar para sempre também. Obrigada. Para mim foi um prazer. Tradúcele de que estamos muito contentes que o livro merece que ele esteja aqui no próximo ano. Ok. Ele diz que está muito contente que próximo ano contamos com você. E vai vir com o tradutor, seguramente. Nós vamos invitar o tradutor também. Al tradutor. Vai vir ele, mas também vamos invitar tradutores. Ok. Ele diz que o projeto para o próximo ano é te convidar e convidar também tradutores de livros, e vão ser os 20 anos, posso... Já vão um peu levantant do Espaço Latinos. Vão ser os 20 anos do espaço, da associação, festival. Então, nós vamos fazer uma festa, claro, né? 20 anos se festeja. Então, com prazer. Espero conhecê-lo pessoalmente, Carlos. Então, a gente vê se vem ano que vem. Então, Januário, então eu vou levar a trilha sonora, vai ser música brasileira. Vou levar para vocês, então. Declamé la música brasileira. Quando já leí o livro, aí disse eu, livro, música e comida, e mulheres. Livro, comida, mulheres, não sei. Todo o Brasil estava no livro. O Brasil dentro do livro. O Brasil dentro do livro. O melhor do Brasil. O melhor do Brasil, com certeza. Agora temos toque de queda, dices tú que por isso temos que cortar temprano. Toque de queda. Coup de feu. Sim. Então, nós vamos terminar também, porque também tem a hora, né? 9 horas tem que estar em casa, dormir, mamãe manda. Macron, mamãe manda. Então, vamos para casa dormir. Carlos, foi um grande prazer conhecê-lo e até a próxima. E a gente quer saber do novo livro, avisa. Sim. Ano que vem, novo livro. Então, já vou levar, se Deus quiser, levarei um novo livro para vocês aí, em português ainda, e quem sabe para ser traduzido também. Chama-se Os Planos. Sairá no ano que vem. Les plans. Donc, année prochaine, peut-être avec le livre, voilà. Le nouveau. Sim, estamos esperando. Tchau, Carlos. Obrigada. Tchau, muito obrigado, gente. Boa tarde para vocês. Boa noite. Tchau. Tchau. Bom final de semana.